Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. O tema de hoje é o poder do Espírito Santo. Em João 14, versículo 12, está dito: Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Bom, quando Jesus veio à Terra como homem, ele fez muitos milagres. Como nos revela o Evangelho, nós também podemos viver uma história de milagres. Para que cada um de nós possa viver milagres, é necessário crer e servir a Deus. Servir ao Senhor é a melhor decisão na vida do ser humano, porque servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. O Senhor, que tem infinito poder nos céus e na terra, está nos dizendo que faremos obras grandiosas. Ele afirma que seremos usados de forma extraordinária para fazer coisas maiores do que podemos imaginar ou que nossos olhos físicos já tenham contemplado. Em seu ministério terreno, Jesus empoderou seus discípulos. Todos aqueles que aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador terão a capacidade de realizar os mesmos feitos realizados por Jesus. Não somente isso, faremos coisas ainda maiores, conforme o próprio Senhor Jesus promete no Evangelho. O problema é que muitas vezes deixamos as mentiras do diabo dominarem a nossa mente e acreditamos que não somos capazes de realizar tais feitos. Somos tomados pela paralisia, pela falta de fé e ficamos inertes, sem provocar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Foi o próprio Jesus que nos disse que faremos as obras que ele fez e até maiores do que as que ele realizou. Você já está empoderado por ele, acredite. A frase de hoje é: Deus é de fato infinitamente poderoso para fazer além do que pensamos. #autoridade. Bom, de acordo com o texto que lemos hoje, todos os que creem em Jesus recebem o potencial de fazer o extraordinário, recebem a capacidade para executar algo que foge à explicação dos homens. Assim como Jesus tinha. As obras de Jesus eram extraordinárias, ou seja, fugia do ordinário. Por exemplo, o ordinário, que eu acredito não ser tão ordinário assim, era passar por um cego e dar esmolas. Mas Jesus fazia a obra extraordinária. Ele passa pelo cego e abre a visão do cego. As obras de Jesus não tinham explicações humanamente falando. Como explicar a alguém que sofre todo tipo de injustiça, maldade, perversidade, olhar para seus malfeitores e fazer uma oração assim: Pai, perdoa-lhes? Eu entro em crise quando eu leio esse texto, porque esse texto vai dizer que temos em nós a capacidade ou a possibilidade de fazer o mesmo que Jesus fazia. Eu acredito muito no que a Bíblia diz, e ela vai dizer que se cremos em Jesus, somos capazes. Agora, entre ser capaz e fazer o que se é capaz, existe uma lacuna que precisa ser preenchida. Em outras palavras, ser capaz é apenas uma condição, enquanto fazer o que se é capaz é uma ação que sugere a partir da condição que temos. Por exemplo, ser capaz se concentra nas habilidades e capacidades que uma pessoa possui. Fazer o que se é capaz envolve colocar essas habilidades em ação, agindo de acordo com elas para alcançar resultados desejados. Como, por exemplo, um atleta. Um atleta que é naturalmente talentoso e tem a capacidade física e habilidades técnicas para se destacar em sua modalidade esportiva. Porém, se esse atleta não tiver disciplina nos treinos ou uma mentalidade derrotista, ele nunca vai conseguir atingir o nível de desempenho da sua capacidade ou o que a sua capacidade sugere. Ele até tem a capacidade, mas não está fazendo aquilo que é capaz de fazer. Ou seja, se ele deseja executar tudo aquilo que sabe, precisa preencher a lacuna que existe entre ter o potencial e realizar feitos de acordo com o potencial que tem. No exemplo dado do atleta, para preencher a lacuna entre o potencial e a realização segundo o potencial que tem, o atleta precisa preencher a lacuna com disciplina, com uma mentalidade forte e muita coragem. Fazendo assim, ele passa de apenas potencial à realidade, a realizações, a feitos. Esse exemplo mostra que ter capacidade é apenas o ponto de partida. Para realizar algo significativo requer esforço, ação e comprometimento para transformar essa capacidade em resultados tangíveis. Do mesmo modo, para realizar as obras de Jesus ou até mesmo obras maiores que ele realizou,
Devemos preencher a lacuna que existe entre o potencial que temos e as obras que de fato podemos fazer. E isso devemos preencher com disciplina. Se desejamos fazer coisas grandes, precisamos de disciplina. Disciplina na oração, disciplina no jejum, disciplina na leitura da palavra e meditação. E mais, precisamos de uma mentalidade de vitória. Uma mentalidade que sabe que Deus está no governo da história, que a maior vitória já foi conquistada na cruz. E mais, precisamos substituir o medo do fracasso com a coragem que vem de Deus. Deus colocou em nós um potencial enorme. Vamos preencher a lacuna entre sonho e realidade, entre potencial e feito de fato. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.